Olá! Neste vídeo, nosso grupo irá se referir ao tema computação em sua sexta geração até a atualidade. Resumidamente, iremos mostrar para vocês o que mantém o mundo unido. É composto por 4 alunos chamados Amanda Gabriela, Andresa Nascimento, Rodrigo Alves e Wesley Andrade. Olá, meu nome é Wesley Santos e hoje eu vou falar sobre a implementação da sexta geração. Em 1990, a partir dessa década, foi lançado softwares que melhoram a capacidade de processar informações com a melhor rapidez. Em ano de 2000, após a virada de milênio, os computadores continuaram a seguir a tendência de miniaturização de seus componentes e tornando dessa forma os computadores meláveis práticos nas tarefas diárias, assim como há um investimento maciço em seu design. E também, dentro dessas épocas, houve também o WiMAX, Bluetooth e que permite o envio de recepção de dados por microondas e radiofrequência, mais conhecido como conectividade sem fio. Os principais nomes envolvidos no projeto são MSX, é um padrão de microcomputadores pessoais criado na década de 1980. Foi desenvolvido por Kazuhiko Nishi e baseado no microprocessamento. Os dois assuntos são fundamentais para entender o MSX no Brasil. A imprensa escrita, praticamente as revistas e o software até adventou do MSX, além dos seus poucos abrangentes. A seguir vem o Disk Operation System, ou Sistema Operacional em Disco, em um acrônimo para vários sistemas operativos intimamente relacionados. O Disk Operation System, durante muito tempo, foi o sistema operacional padrão em micros de 60 bits, semelhante a CP/M, que foi o padrão para 8 bits, que surgiu em 1981, junto com o primeiro IBM PC, desenvolvido pela Microsoft, pois a IBM não imaginou que as vendas desse micro pudessem ir muito longe. Também temos a International Business Machines Corporation, a IBM. É uma empresa nos Estados Unidos voltada para a área de informática. Foi fundado em 1911 por Charles Hewlett Flint, Thomas Jackson Washington. Temos também o de Warvey, é uma empresa de costa oeste do Canadá, localizado em Barnby. Foi fundado em 1999 por Rose e o seu mentor acadêmico Haig Fries trabalha como computação quântica. Também temos o produto inteligente, reconhecimento de voz, inteligência artificial e o RV, realidade virtual. A realidade virtual é uma simulação via computador em situação real, possíveis graças a ciberespaço, no espaço cibernético, imaterial e sem fronteiras. O computador pode apresentar uma realidade em 3 dimensões, conhecida também como realidade virtual. Ela estabelece uma nova interatividade do usuário com o computador. Pode-se mexer os objetos na tela, aparelhos apenas com o movimento dos dedos, sem uso do teclado ou mouse. Os equipamentos usados são óculos, luvas, capacetes, máscaras, sensores ligados ao corpo, ajudando a criar a sensação de cada vez mais próximo da realidade. O usuário sente a textura dos objetos, iluminação, temperaturas do ambiente, novos softwares e buscam incluir as sensações olfativas e gustativas. Agora vamos ver a diferença entre IA e IoT. IA e OT. O OT é a internet das coisas. Em termos, são informações compartilhadas por meio remoto ou rede. A IA é a inteligência artificial. É um campo da ciência de computação no qual as máquinas realizam tarefas
como aprender a raciocinar, assim como a mente humana. A inteligência artificial e a internet das coisas são duas tecnologias diferentes e que mudam o cenário dos negócios, como cultura empresarial, gestão das empresas, relações com o cliente, contratação e serviço externo, competitividade de valores, processo operacional, é dividido em comunicação mais rápida, integração de setores, transparência organizacional, decisões baseadas em dados, acesso das informações, automação de atividades, organização e o acompanhamento de desempenho da equipe. A diferença é que a internet das coisas continua coletando os dados de fontes confiáveis e a inteligência artificial converte-os em ações significativas. A troca de informações ocorre por meio de sistemas remotos como resultado, temos os dados coletados de fontes, são mais precisos e avaliados, todo o processo de negócio se torna rápido e produtivo, a gestão pode ser capaz de tornar decisões inteligentes rapidamente, mantém a segurança contra malwares e ataques. Nas configurações da sexta geração de computadores, se destacam-se a nanotecnologia e a tecnologia quântica. A nanotecnologia é um campo da ciência aplicada dedicado ao controle e manipulação da matéria em uma escala menor que um micrômetro, ou seja, no nível de átomos e moléculas bem pequenos. A computação quântica é a ciência que estuda as aplicações das teorias e propriedades da mecânica quântica na ciência da computação. São máquinas que podem ser programadas para resolver problemas lógicos, assim como os computadores eletrônicos atuais. Números tão gigantescos e tarefas de proporção inimagináveis custam realmente caro. Os computadores quânticos já estão à venda há alguns anos. Os primeiros modelos, fabricados sob medida para algumas poucas companhias como a Google, traziam processadores de 128 qubits e custavam apenas 10 milhões de dólares. Considerando o valor no Brasil, convertido, sairia mais de 52 milhões. E a Intel, com a terceira geração de processadores Intel Core, já apresenta uma litografia impressionantemente pequena de 22 nanômetros. Só para se ter uma ideia, isso significa que cada transitor mede um quarto do tamanho do vírus da gripe, que tem 80 nanômetros. Por conta do tamanho super reduzido, a empresa teve que construir seus chips com a nova tecnologia de transitores 3D. Se classificam em algoritmo, resolução de problemas e automação. Eu vou falar um pouquinho sobre o tamanho, dos computadores da sexta geração. E o microcomputador, ele também pode ser chamado de computador pessoal, ou computador doméstico, que eles Core i7, da Intel 980. E aí o console ou videogame, ele ao mesmo tempo que ele tem função e capacidade, ele não chega a ser um computador, digamos assim, para os atuais PlayStation 3 e Xbox 360, Eles alcançam 218 entre 115 GFLOPS, respectivamente. E o mainframe é um computador maior em tamanho e ele é um pouco mais, bem mais poderoso. E segundo a pesquisa, a lista do Top 500 de junho de 2010, eles ficam na casa dos TFLOPs, que ele recebe o nome comercial de servidores no caso. E na verdade a função na qual eles foram fabricados, e não sobre a capacidade, que é o de mainframe. E por último, mas não menos importante, é o supercomputador, que ele é muito maior nas dimensões, pesando algumas toneladas, e ele é capaz de, em alguns casos, efetuar uns cálculos que levariam aí 100 anos para serem calculados em um computador normal, um microcomputador. E o desempenho dele ultrapassa 80 teraflops, chegando a 1750. Então é bastante coisa.
A sexta geração de computadores seriam os computadores que utilizam supercondutores como matéria-prima para os seus processadores. Utilizam da supercondutividade, esses processadores não perderiam eletricidade para o calor devido à resistência, ganhando performance e economia de energia. Estima-se que o ganho de performance seria de aproximadamente 30 vezes a performance de processadores da mesma frequência que utilizam metais comuns. Porém, atualmente, nenhum material trabalha em condição ambiente comum com os supercondutores, impossibilitando seu uso comercial. Tecnologia alta velocidade e processamento paralelo combinam com o processamento vetorial, que é um tipo de saída de dados, entrada de dados, crescimento e evolução das redes de computadores. Computação distribuída é um sistema distribuído segundo a definição de Andrew Tannenbaum. É uma coleção de computadores independentes que se apresentam ao usuário como um sistema único e consistente. Outras definições de George Coulouris diz que a coleção de computadores autônomos interligados através de uma rede de computadores e equipados com software que permite o compartilhamento dos recursos do sistema, como hardware, software e dados, que também seriam incluindo a parte de entrada e saída de dados. E assim, a computação distribuída consiste em adicionar o poder computacional de diversos computadores interligados com a rede de computadores. A união desses diversos computadores com o objetivo de compartilhar a execução de tarefas, que também é conhecida como um sistema distribuído. Um processador de vetor é o seguinte: um processador de vetor ou processador de matriz é uma unidade de processamento central, que é o CPU, que impede do conjunto de instruções que contém instruções que operam sobre matrizes de unidimensionais de dados chamados de vetores. Por isso que dá o nome chamado de processador de vetor. Ao longo de 2021, veremos ainda mais desenvolvimentos interessantes por meio de surgimento de algumas novas tecnologias e também a aceleração das existentes. Olhando para os vários dados de diferentes provedores, deve haver uma ideia sólida de como serão as tendências de internet das coisas e o mercado de inteligência artificial no mercado. Avançamos 5 anos em 5 meses. Essa foi uma das frases mais comuns de 2020, quando se fala em transformação digital. A quarentena durante a pandemia deu um impulso jamais de digitalização, pois com o isolamento físico como medida para a disseminação do novo coronavírus, as atividades tiveram que migrar para o mundo virtual e a ser tão digitalizada quanto possível.